Em 1553, Miguel Serveto escapa da Inquisição em Viena, França, onde aparentemente seria condenado à morte. De lá, ele fugiu para Genebra, na Suíça, onde talvez esperasse encontrar refúgio, mas em vez disso, encontrou a morte. Uma vez reconhecido em Genebra, foi capturado, preso, julgado e finalmente condenado à morte. Este destino parecia inevitável. Se não pôde ser na França romanista, foi na Suíça protestante. A causa teológica de sua condenação foi ser herege, isto é, negador e opositor ferrenho de um dogma fundamental e ortodoxo da fé cristã tradicional e histórica. O dogma a qual ele se opôs principalmente foi o da Santíssima Trindade, embora também tenha sido acusado de atacar outros dogmas importantes. Ele chamou a compreensão tradicional da Trindade de 3 fantasmas, cachorro Cerberus e um sonho de Santo Agostinho. Mas a partir disso não se deve imaginar que Serveto fosse algum tipo de ateu. Pelo contrário, ele era um crente sincero e devoto, como revelam suas reflexões espirituais. É sempre agradável falar de Cristo, examinar mais profundamente os seus mistérios. Para conhecê-lo, trabalho sem cessar, medito noite e dia, implorando sua misericórdia e a revelação do seu verdadeiro conhecimento. Os seus insultos foram dirigidos ao que ele acreditava ser uma doutrina extra-bíblica e papista incompreendida como a Trindade, que era a fonte das corrupções de Roma. Deus foi dividido em 3, Cristo foi expulso, a igreja completamente arruinada. Desde então, os ídolos têm prevalecido, com inúmeras seitas de perdição e desolação abomináveis no reino de Cristo. Porém, ele reconheceu a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme textos bíblicos como Mateus 28:19 e 2 Coríntios 13:14. Porém, ele não entendia o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas, mas como disposições, dispensações ou economias de Deus. Como acreditavam os padres pré-nicenos como Inácio, Policarpo, Clemente de Roma, Justino, Irineu, Clemente Alexandrino, Tertuliano e Orígenes. Existem vários fatores que poderiam explicar a obstinada contradição de Serveto com a compreensão tradicional da Trindade. Vamos analisar cada um. Em primeiro lugar, a sua pouca formação teológica formal. Embora quando jovem tenha sido estudante num convento dominicano e tivesse aspirações clericais, os seus estudos formais centraram-se bastante nas artes liberais e nas ciências. Estudou primeiro na Universidade de Saragossa, mas depois, por decisão do pai, na Universidade de Toulouse, onde se matriculou na Faculdade de Direito. Mais tarde, ele estudaria na Universidade de Paris, onde se tornou doutor em medicina. Em Viena, exerceu a profissão de médico e trabalhou como editor literário, produzindo uma famosa edição da Geografia de Ptolomeu, ciência na qual também se destacou. Não obstante, a sua formação teológica informal não pôde ser diminuída, pois, como muitos gênios do seu tempo, possuía a capacidade de autodidata. Ele se concentrou principalmente no estudo da Bíblia, que, segundo ele, deveria ser lida até 1000 vezes. Certamente a conhecia muito bem, pois em 1542 publicou uma edição revisada da tradução latina de Sancte Spigino, a qual acrescentou comentários exegéticos. Da mesma forma, conheceu e dominou os citados padres pré-nicenos, que citava com frequência em suas obras teológicas. Também havia lido o humanista Erasmo e acredita-se que tenha lido os reformadores Lutero, Melanchthon e Bucer. Em segundo lugar, o seu biblicismo estrito. Serveto manteve a supremacia da Sagrada Escritura como norma para o cristão. No entanto, ele levou isso ao extremo, considerando qualquer especulação teológica fora da Bíblia como suspeita. Dessa forma, não conseguiu encontrar no texto bíblico a doutrina da Trindade, tal como foi formulada no ano 325, no Concílio de Nicéia. Essa, então, era para ele uma doutrina extra-bíblica e, portanto, falsa. Em terceiro lugar, em relação ao anterior, a sua rejeição por quase toda a tradição teológica cristã até o seu tempo.
Com exceção dos apóstolos e dos padres pré-nicenos, Serveto desconfiava dos teólogos cristãos posteriores como Agostinho, João Damasceno e Tomás de Aquino. Assim, ele não se opôs apenas à parte da escolástica medieval tardia e moderna, como os reformadores, mas indo mais longe também a patrísticas pós-nicena e ao medievalismo inicial. Isso estava de acordo com a sua teoria de que a igreja cristã tinha sido corrompida pela união da igreja e do Estado durante o tempo de Constantino. Ali, segundo ele, o único Deus estava dividido. Em quarto lugar, a sua juventude. Por volta dos anos 20, publicou 2 de suas 3 obras antitrinitárias, Dos Erros da Trindade e Diálogos sobre a Trindade. Sua curta vida até então e sua pouca reflexão sobre o assunto talvez mostrem que ele foi precipitado em seus estudos e conclusões. Isso também pode refletir-se na sua imprudência juvenil, que o levou a difundir o seu antitrinitarianismo sem considerar as circunstâncias. Por exemplo, ele foi a Basileia e tentou convencer o reformador basiliano João. Este último informou outros reformadores. Assim, a fama de Serveto não começou boa, e ele já era visto como impertinente e contencioso. E, finalmente, a sua autodesignação de reformador. Na época de reformas, o jovem Serveto quis realizar sua própria reforma, e, além disso, de forma independente. Ele não era romanista, nem protestante. A Igreja de Roma era a grande prostituta, e a Igreja Protestante ainda tinha muitas contaminações da sua Igreja-mãe, como a Trindade e até o batismo infantil, que ele chamou de invenção diabólica. Mas também não pertencia propriamente à reforma radical dos anabatistas, a quem rejeitou pelo seu fanatismo político. Serveto estava sozinho e se via como um reformador chamado por Deus. Usando imagens do Apocalipse, ele se identificou com o arcanjo Miguel, um guerreiro de Deus que luta contra o dragão, que ele acreditava ser Roma, e o anticristo, que ele acreditava ser o Papa. Mas, além disso, a causa da condenação de Serveto foi realmente civil-religiosa, de acordo com a visão política predominante na época de que o Estado deve proteger a Igreja da heresia e que deve aplicar a primeira tábua da lei de Deus. Embora, em última análise, de acordo com o espírito intolerante da época, o reformador João Calvino, como se sabe, participou do processo de condenação de Serveto. A história entre Serveto e Calvino começou na década de 1540, quando Serveto se autodenominava Miguel de Villanueva e escondeu suas ideias antitrinitárias em Viena, onde então residia. Os dois mantiveram durante vários anos uma correspondência polêmica e anônima, na qual discutiam a Trindade, a divindade de Jesus e a regeneração batismal. Finalmente, Calvino cansou-se e concluiu que Serveto era um homem odioso e teimoso, e avisou que se Serveto pusesse os pés em Genebra, não sairia vivo. O destino fatal, ou melhor, a inescrutável providência divina, determinou que anos depois Serveto passasse por Genebra. Ali, depois de um longo processo judicial, o Conselho de Genebra o condenou a ser queimado na fogueira. Condenamos-te, Miguel Serveto, a ser amarrado e levado ao lugar de Champel, onde será fixado numa estaca e queimado vivo juntamente com o teu livro, tanto o escrito pela tua mão como o impresso, até que o teu corpo é reduzido em cinzas. E assim terminarás os teus dias para dar exemplo a outros que queiram fazer o mesmo. O livro com o qual Serveto foi queimado foi a sua restituição do cristianismo, que pode ser considerada a sua opus magnus. Este continha seu livro Dos Erros da Trindade, que, embora revisado e ampliado junto com o novo material, Serveto havia enviado uma cópia a Calvino anos antes, e esta foi a que serviu como prova de seu antitrinitarianismo, e é a mesma que foi queimada com ele. Mas esse livro não continha apenas especulações teológicas, mas também uma grande descoberta médica, a circulação pulmonar do sangue, ou, como explica um autor, a passagem do sangue da câmara direita para a esquerda do coração, através dos pulmões, pela artéria pulmonar e veia. O que levou Serveto a essa descoberta foi o seu interesse espiritual pelo estudo do sangue, que ele acreditava ser a sede da alma.
além do seu amor pela medicina, sobre a qual também escreveu alguns livros, como a sua explicação exaustiva dos xaropes. Serveto foi o primeiro europeu a fazer essa descoberta no Ocidente e por essa razão é considerado um dos pais da cardiologia e da anatomia moderna. Contudo, devido à queima e à proibição da sua restituição, o reconhecimento de Serveto não foi imediato e só veio muito depois da sua morte. Mas nos tempos modernos isso mudou e a sua contribuição para a medicina científica é amplamente reconhecida em Saragossa, Espanha, onde viveu. O hospital universitário da cidade leva atualmente o seu nome. Este livro, então, foi amarrado com ele à estaca. Este foi aceso e assim começaram os últimos momentos da vida do herege condenado. Aqui, prefiro dar lugar a um historiador que expõe vividamente esses momentos cruéis. A visão da tocha acesa suscita um comovente grito de misericórdia em sua língua nativa. Os espectadores recuam com um estremecimento. As chamas logo o alcançam e consomem seu corpo mortal aos 44 anos de vida. No último momento, ouve-se orar, em meio à fumaça e à agonia, com voz forte: Jesus Cristo, Filho do Deus Eterno, tem piedade de mim. Assim, terminou a vida de Miguel Serveto de Aragão, que para os seus inimigos teológicos nada mais era do que uma praga e um monstro que devia ser exterminado. Mas ali, a sua figura não se extinguiu, nem foi a opinião dos seus inimigos que foi recebida pela posteridade. Serveto ainda é lembrado e homenageado em seu país natal e em toda a Europa com seu nome em hospitais, praças, escolas e ruas, bem como diversas estátuas erguidas em sua memória. Chegou até a América do Sul com uma escola de educação básica que leva seu nome na cidade de Maracaibo, na Venezuela. O mundo não quer esquecê-lo, mas não por causa do antitrinitarianismo, mas porque se lembra de um tempo de intolerância religiosa, a qual precisamente não quer regressar. Serveto não terá vencido no campo teológico, mas terá vencido no campo da liberdade de consciência. Já no século XVI, Sebastião Castello, teólogo reformador francês, protestou contra a queima de Serveto e, com base no fato de defender a liberdade de consciência, ninguém deve ser forçado a acreditar. A consciência é livre, ele afirmou. Assim, independente de se ter visto como tal, hoje Serveto é um mártir e uma figura na causa civil da liberdade de consciência. Esta realidade foi materializada e imortalizada numa estátua sua que foi erguida em Genebra, a mesma cidade que o viu queimar, no recente ano de 2011, que para a Câmara Municipal de Genebra e os seus cidadãos é um símbolo perene de liberdade religiosa e tolerância. E você? O que você acha? Quais aspectos da história de Miguel Serveto mais te impactam? Me conte aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E que Deus abençoe a cada um de vocês.